Olá, meus amados irmãos, 10ª semana da célula Amor, a essência de Deus. Que bênção, quantas informações têm chegado a nós do que tem sido este tempo na vida de muitos irmãos, e a cada relato eu fico muito feliz, porque sei que é o Espírito Santo quem nos ajuda a escrever e a compartilhar, e é o Espírito Santo que ajuda também cada líder a reproduzir isso na sua célula, com a ajuda das pessoas. Algo também muito especial é perceber não só o que sai de nós ou do líder, mas daquilo que vem do povo, que vem participando da célula, gente simples de todos os lugares e que vão se identificando com os temas semanais e vão compartilhando das suas experiências. Então eu fico muito feliz e quero saudá-los no amor do Senhor. Hoje, na lição de número 10, o tema é: o amor não se alegra com a injustiça. Um dos sinais que você pode ter na sua vida de que você está crescendo no amor é quando o seu senso de justiça ele se torna mais sensível. Sabe aquela coisa que de repente você está numa negociação ou está numa tratativa com alguém e percebe que você foi beneficiado em alguma coisa, mas você sente que a outra parte não ficou tão bem. Você sente que parece que ficou faltando alguma coisa a favor do outro, ainda que você tenha ficado bem. Mas quando você pensa no outro e que aquilo não ficou legal para ele, essa sensibilidade traz para você uma consciência de que você não está feliz. Por quê? Porque você não está olhando para o seu lado apenas, você quer o bem do outro também. Como nós já falamos numa outra ministração, de que o amor não busca os seus próprios interesses, então ele tem um olhar voltado para o outro, e ele só vai ser realmente feliz numa negociação, numa tratativa, quando, se ele é maduro no amor, amadurecido no amor, ele realmente só vai ficar feliz se ele perceber que o outro lado ficou realmente satisfeito e que a justiça foi feita também a favor dele. Por isso que o tema é: o amor não se alegra com a injustiça. Ele se alegraria com a injustiça se ele olhasse para o seu lado apenas. Não importa se o outro está bem ou mal, não estou ligando para o outro, mas esse não é o verdadeiro amor. O amor, ele se alegra com algo que seja justo e que ele possa perceber que o outro lado também ficou bem. A gente se dedicou nesse capítulo 10 a contar apenas uma única experiência, que foi a experiência de Davi, que foi um homem chamado segundo o coração de Deus e que de fato por um bom tempo da sua vida ele manifestou esse coração segundo o coração de Deus, nas suas atitudes, nas suas escolhas, naquilo que ele fazia, temendo a Deus, respeitando o próximo, tudo caminhando da melhor forma possível. Até que um dia ele cai em tentação. No tempo em que os reis saem à guerra, ele vai para o seu palácio real, vai para a sacada do seu palácio e começa a contemplar uma mulher bonita, formosa, que a Bíblia diz que ela era, Betseba. Ela estava tomando banho e ele se demora ali naquela visão e ele é seduzido pelo seu olhar, manda buscar a moça, se deita com ela, ele a engravida. Ele tenta de todas as formas encobrir o seu pecado, tentando fazer com que o esposo voltasse da guerra para ter relações com ela, a fim de que a gravidez pudesse ser reconhecida como do marido e não dele, mas nada do que ele intenta dá certo. E num determinado momento, a gente percebe esse Davi contaminado por um coração que caiu numa tentação e que começa a namorar com a injustiça. Davi tenta esconder o seu pecado de todas as formas, não consegue, até que ele chega ao cúmulo de mandar com que Urias, esposo de Betseba, fosse colocado na frente de batalha, justamente para que ele pudesse morrer. E assim, ele teria aparentemente o seu problema, o seu pecado encoberto, e poderia tocar a vida, porque o obstáculo, no caso, era Urias aos seus olhos. Até que ele passa por um arrependimento profundo.
mas isso vamos falar na próxima semana. Nesse momento, quando Urias morre e Davi abraça Betseba e ele então a toma como a sua esposa, período de gestação acontece, 9 meses, a criança nasce, e até esse momento, Davi estava comprometido com a injustiça. Eu não sei como é que estava a consciência dele, claramente, mas ele ainda não tinha sofrido pela injustiça praticada. Ele não havia ainda chorado. E eu acho que esse é o ponto mais importante da ministração de hoje. Tentar fazer com que as pessoas compreendam, você que está me ouvindo, seja líder, você que está participando da célula, compreender que enquanto você não sentir a dor da injustiça e não sofrer pela injustiça, você de alguma forma não está vivenciando a dimensão do amor, porque o amor não se alegra com a injustiça. E o que a gente percebe na atitude de Davi é que tudo isso aconteceu, o adultério aconteceu e ele não sentiu a dor do adultério, o homicídio aconteceu e ele não sentiu a dor do homicídio, os 9 meses de gestação se passaram, a criança foi gestada, então durante todo este período, nasceu, mas ele não conseguiu sentir a dor. É como se ele estivesse, de alguma forma, não digo que se alegrando com a injustiça, mas sendo passivo em relação à injustiça. Como que numa atitude inalterada durante todo esse processo. E isto é exatamente o oposto do que se espera daquele que ama, porque quem ama não se alegra com a injustiça. Como eu disse, essa parte talvez seja a parte mais importante, porque é a oportunidade que nós temos de rever o nosso passado, de rever algumas situações para as quais talvez nós não tenhamos ainda sofrido o suficiente. Alguma injustiça que nós praticamos contra alguém e a gente deixou passar batido. Nós não sofremos, nós não perdemos o sono. Eu não quero dizer que você tem que perder o sono, eu quero dizer que você tem que se incomodar, que eu preciso me incomodar ao perceber que um ato meu, que uma atitude minha trouxe prejuízo a alguém. As pessoas vão ficando muito insensíveis em relação a isso, vão semeando injustiças e elas vão endurecendo a cerviz. Elas não se quebrantam, elas não se arrependem. O orgulho vai se instaurando na vida da pessoa, como foi se instaurando na vida de Davi mortalmente. Cometeu adultério e não sentiu. Mandou com que o marido fosse colocado na frente de batalha de uma forma proposital para que ele morresse e ele não sentiu. 9 meses se passam no mínimo para a criança nascer e ele não sente, ele não se incomoda, ele não se perturba. Então, nesse aspecto, Davi precisava muito mergulhar no amor de Deus, porque o amor não se alegra com a injustiça. Nessas 2 semanas, nós vamos ainda tocar no tema Davi, nessa história de Davi, porque a de hoje é o amor não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade, que é aquilo que a gente vai falar na semana que vem. Aí você vai perceber, quando Davi teve uma experiência com uma consciência, eu fiz isso, eu adulterei, eu coloquei este homem para morrer, e eu não reparei o dano, e eu não me arrependi diante de Deus, nem diante de ninguém. Então, quando ele reconhece, então ele se regozija com a verdade. Uma verdade que vai doer profundamente, mas que vai trazer alegria, porque é a alegria da salvação que ele tanto busca. Mas, nesse momento, talvez a célula de hoje seja realmente para a gente, quem sabe, abrir o coração, confessar nossas culpas uns aos outros, poder dizer para alguém mais maduro, não digo que isso publicamente na célula, a não sei que você queira, mas se identificou que tem alguma coisa ainda não tratada e que você passivamente aceitou a injustiça e não reparou o dano, não pediu perdão e não trouxe uma restauração para alguma coisa ruim que você semeou, então quem sabe não seja esta uma oportunidade que você tem a partir dessa célula, dessa ministração, para colocar para fora alguma coisa que ainda não fora reparada, seja diante de Deus ou seja
diante de alguém, até que você perceba que a alegria da verdade, que é o tema da semana que vem, a alegria da verdade passa a ocupar novamente seu coração e a sua alma. Mas, enfatizando, o amor não se regozija com a injustiça, ele se alegra com a verdade. Amém? Na reflexão, para finalizar, você percebeu que o amor que não se alegra com a injustiça amadurece a partir do aprofundamento das raízes de comunhão com Deus? Como você avalia a sua vida devocional e o seu tempo de qualidade com Ele e sua palavra? Você vai entender o porquê disso estudando a lição. Podemos flertar com a injustiça quando nos deixamos seduzir por tentações diversas. Você tem identificado algum ponto fraco que precisa de maior vigilância em sua vida? E a última reflexão, a injustiça se esconde atrás da mentira. Você já se viu procurando esconder a verdade para continuar alimentando algo indevido? Deixa Deus trazer mais profundamente o entendimento dessas reflexões e que essa ministração possa ser uma bênção de restauração da paz e do perdão que você necessita, especialmente para algum elemento de culpa que possa se manifestar na sua vida. Que Deus te abençoe, que a sua célula seja uma bênção, uma alegria entre os irmãos e, se Deus quiser, nos vemos na próxima semana. Deus te abençoe.